Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos partir aí para o nosso módulo 2, né? A segunda parte aí do nosso curso, aonde, né, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura básica do Java, né? Mas antes da gente partir para o nosso módulo 2, né, vamos só rapidamente aqui, ó, relembrar o módulo 1. O módulo 1 ele ficou um pouquinho extenso, mas devido aos conceitos, né, que são necessários para a gente aprender a desenvolver. Então, assim, é importantíssimo para vocês entenderem, né, os próximos módulos, vocês focar nas videoaulas. Eu usei de uma pessoa que eu curto bastante aí as suas videoaulas, que é o Gustavo Guanabara, e eu usei os vídeos dele, tá? Para essa primeira parte, e aonde dá um baseamento introdutório muito legal para vocês, tá? Então, assim, é importantíssimo, além dos vídeos, também ter o conteúdo escrito. Então é importante demais que vocês vejam aula por aula para entender como é que funciona o Java. Porque se a gente não entender, a gente vai falar que o Java é difícil, e na verdade não é difícil, tá? Então, agora a parte 2, nós vamos dar uma olhadinha, né, sobre a estrutura básica aí da nossa linguagem de programação. Como que a gente monta essa estrutura básica. Então, vocês já viram nas videoaulas do módulo 1 algumas coisas. E aqui, né, a gente vai reforçar um pouquinho mais, tá, nessa estrutura básica. Então, pessoal, temos um exemplo aqui que é praticamente, né, para a gente exibir apenas o valor de uma nota, né? Então, assim, ó, aqui é uma variável real, né, float, e nota. Aqui a gente está, para ele poder aceitar 8.5f, ele já está convertendo em número flutuante, tá, em número real. E depois, system.out.printf para estar exibindo, né, o resultado da nota. E aqui é a formatação. Mas não se preocupe com essa implementação, que isso a gente vai ver depois. O mais importante é que nós entendemos. Já foi falado, né? Então, assim, aqui, ó, nós temos primeiramente o pacote, né? Exemplo 1, que foi explicado também na aula pelo Gustavo Guanabara. Exemplo, quando é pacote, pessoal, é tudo em minúsculo, tá? É tudo em minúsculo, tá bom? Agora, quando for classe, tá? Quando for classe, as iniciais da palavra são todas em maiúsculos, tá? Então, se eu pôs assim, exemplo aula, ia ficar o E em maiúsculo e o A de aula em maiúsculo. Aqui eu pus exemplo 1, então é um número, só ficou uma palavrinha em maiúsculo, tá? Isso quer dizer que aqui dá até para confundir um pouquinho com atributo, com variável, tá? Mas esse daqui é uma classe, tá bom? Depois, né, a classe, ele está dentro de um pacote, né? Então a classe está dentro de um pacote. Dentro de uma classe eu tenho a sua estrutura, né? Os seus atributos. Então vamos lá. Primeiramente, a primeira linha do programa Java mostrada acima contém o seguinte texto: public class, tá? Que é a nossa classe. Então essa linha define uma classe. Código-fonte Java deve ser escrito sempre dentro de classes, né? A palavra public especifica que é uma classe que será pública, tá? Então uma classe pública, né? E que o void, já vou atropelando, né? Não, perdão, ó, essa classe pública. E depois, né, aqui embaixo, ó, o void main vai ser o quê? Vai ser um componente dessa classe. Tá? Vai ser um componente. Void, tá? Agora sim, void é que ele não vai retornar nada. Também é público, estático, ele não vai ele é uma, não vamos falar em função ainda, tá? Mas ele é uma estrutura que não vai retornar nenhum valor dentro da própria classe. Ele só vai escrever esse valor, tá? Então, assim, ó, em nosso exemplo, a nova classe criada para o programa se chama exemplo 1. Acessada fora do arquivo, onde ela foi definida. As classes que escrevemos devem ser públicas,
pois devem ser acessadas pela máquina virtual Java fora do arquivo. Vocês já viram que é a máquina virtual, né? Ele que vai executar no computador o nosso pacote, né? Aí seria o nosso programa. Né? Então, ó, o conteúdo da classe deve ser sempre envolvido por chaves. Então aqui, ó, né, a gente abre e fecha essas chaves, tá? Ó, abrimos e fechamos da classe, tá? Ó, aqui, ó, abrimos e fechamos. Legal? Depois, ó, então vocês já viram o conceito de classe, né? Então nós temos que tomar cuidado com os espaços, né? Então assim, não tem mais que esses espaços em branco, tá bom? O Java considera esse espaço branco que vai dar problema, tá? Então aqui, ó, mais uma vez o nome da nossa classe, tá? Agora vamos voltar no programa para o cálculo, né? Aqui para a exibição da nota, tá? A segunda linha. Nós vamos ter aqui, ó, public, ó lá, start void main. Então, o que significa isso, né? Main a gente já fala principal, tá? Então, o que está sendo especificado nessa linha? Todas as instruções presentes em uma classe Java devem ser escritas dentro de um ou mais métodos. Então, assim, para eu dar alguma instrução para uma classe, eu preciso dos métodos. Então, aqui, ó, esses métodos. Então eu tenho, o que eu tenho aqui? Eu tenho um método, tá? Dentro de uma classe. Esse aqui é o método principal, tá? É o método principal. Legal? Como eu já disse, o void é porque ele não vai retornar valor nenhum. Depois a gente vai conhecer, tá? Outra estrutura aí quando vai retornar algum valor, né? Por exemplo, quando a gente vai criar uma função, tá bom? Então, ó, a palavra stat que aparece logo em seguida indica que o método main é um tipo estático, né? Então assim, ele é estático, ele vai ele não é dinâmico, ele está parado, tá bom? Por último, após a palavra main, devemos especificar o texto string, que indica que o método main deve receber um parâmetro chamado args do tipo string. Posso imaginar o som dos grilos soando na sua cabeça nesse momento, né? Então, essa questão de parâmetros, né, depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Por enquanto a gente vai usar esse string. Então pode ficar, né, tranquilo que depois a gente vai ver. E a falta de qualquer um desses vai levar ao erro. Tá bom? Então, pessoal, depois se vocês leem com cuidado. Mas o objetivo dessa aula aqui é a gente praticar um pouquinho. Tá? Então, ó, nós estamos usando o NetBeans. Tá? Então eu vou lá, ó, vamos criar um novo projeto. E aqui a aplicação Java, porque a gente ainda está usando o console, tá? Então olha o que eu falei para vocês, ó. Se eu for criar uma classe, né? A gente está criando uma classe dentro do projeto, eu coloco as iniciais em maiúsculo. Então aqui, ó, exemplo 1. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, vou pôr exemplo aula 1, tá, pessoal? Nesse daqui para a gente trabalhar. Tá? Ele já vai criar a classe principal. Dentro do pacote exemplo aula eu tenho a minha classe exemplo aula 1. Vamos finalizar. Depois, né, na hora que eu entrar aqui tem alguns comentários que a gente pode tirar os comentários. Não é necessário nós deixarmos ele. Mas o que a gente está aprendendo nessa aula sobre a estrutura básica? Então, pessoal, essa é a estrutura básica. Para nós começarmos a trabalhar, tá? Então, eu tirei todos os comentários. Essa é a nossa estrutura básica, tá? Então, aqui, ó, o pacote, a classe, olha lá, agora sim, tudo em maiúsculo, tá bom? E aí, pessoal, a primeira letra em maiúsculo são os atributos, as variáveis, né? E aí, deixa eu só pegar aqui que eu já tinha criado a nossa programação de acordo com o exemplo. Deixa eu só jogar aqui, ó. Então aqui, pessoal, olha lá.
né? Esse system, o que é isso, né, pessoal? Esse daqui é um atributo para a gente poder escrever, então por isso que a inicial dele é em maiúsculo, tá? Então vamos compilar, ó. Na hora que é só apertar aqui em cima para rodar, e aí ele aparece aqui, ó, nota é 8,5000. Então aqui, ó, é flutuante, então ele não formata. Se eu quiser formatar, ó, para exibir duas casas decimais, eu venho aqui e ponho 2, ó, na frente do F, vou executar. Então, pessoal, então é assim, é só colocar o ponto aqui, ó, porcentagem, ponto 2Fs, tá? Na hora que nós compilarmos, ele vai aparecer aqui, ó, 8,50, duas casas decimais, tá bom? Mas assim, o importante pra gente não é essa parte aqui agora, e sim a estrutura principal, tá? Mas depois a gente vai aprender as incrementações aqui, legal? Tá? Então até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de realizar a atividade dessa semana, tá? Até mais, tchau, tchau.